Fala, turma! Seja muito bem-vindo à correção das questões de matemática do concurso da Prefeitura Municipal de Araçatuba, prova aplicada pela Banca Vunesp, cargo de nível médio, em 2023. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e confira também o nosso curso preparatório de matemática da Banca Vunesp. O link está na descrição do vídeo. Vamos que vamos! Uma máquina, trabalhando sem interrupções, envasa 40 frascos de vitamina em 14 minutos. Nessas condições, o tempo que essa máquina levará para envasar 380 desses frascos será de... Muito bem, nós temos um problema envolvendo grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais, portanto, um problema envolvendo regras de 3. Então, nós temos que a máquina ela envasa 40 frascos de vitamina em 14 minutos. Anotando os dados em colunas, nós temos 40 frascos. E agora nós temos a coluna para o tempo, 14 minutos. Ele quer saber o tempo que essa máquina levará para envasar 380 desses frascos. Então, 380 desses frascos, nós vamos ter um tempo de x minutos. Muito bem, turma. Se eu aumentar a quantidade de frascos, de 40 passou para 380, então aumentando a quantidade de frascos, a máquina vai gastar mais ou menos tempo para envasá-los. Ora, aumentando a quantidade de frascos, ela gasta mais tempo, certo? Nesse caso, envasar, você pode entender como embalar sem problema nenhum, Então, aumentando os frascos, ela gasta mais tempo para embalá-los. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso, é só a gente multiplicar cruzado. Então, 40x é igual a 380 vezes 14. 40 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu não multiplico ainda para simplificar, certo? Então, sobre 40. Eu posso cancelar aquele zero com aquele zero e posso simplificar ainda 14 e 4. Eu posso dividir tudo por 2. 14 por 2 dá 7. 4 por 2 dá 2. Posso simplificar também aquele 38 com o 2. 38 dividido por 2 dá 19. 19 que multiplica 7. 19 vezes 7 nós vamos ter 70 com 63, nós temos 133. Então temos 133 minutos, passando isso para horas e minutos. Nós sabemos que uma hora possui 60 minutos, Então 133 minutos, passando para horas, nós vamos dividir por 60, o quociente em horas, o resto em minutos. Quantas vezes o 60 cabe no 133? 2 vezes. 2 vezes 60 dá 120. O resto nós temos 13. Então, temos 2 horas e 13 minutos. Então, nosso x, 2 horas e 13 minutos. A alternativa, portanto, C, de ciência exata. Uma pessoa levou a quantia exata de dinheiro para comprar 6 caixas de determinado medicamento. Como cada caixa desse medicamento teve um aumento de R$ 11, então, com a quantia elevada, só foi possível comprar 4 caixas desse medicamento e sobraram R$ 26. O novo preço de uma caixa desse medicamento é... Note que ele quer saber qual era o novo preço da caixa. No entanto, esse novo preço ele está em função do preço antigo, certo? Porque nós tivemos ali um aumento. Então, o preço original, vou chamar aqui de preço inicial da caixa,
O preço da caixa de medicamentos nós vamos chamar de X. No começo do enunciado, nós temos que a pessoa levou a quantia exata de dinheiro para comprar 6 caixas de determinado medicamento. Inicialmente, o preço da caixa era X, então a quantia de dinheiro seria 6 vezes o preço de uma caixa, né? Então seria 6x. Isso tem que ser igual, já que é a mesma quantia de dinheiro, isso tem que ser igual ao seguinte. Ele disse que como cada caixa desse medicamento teve um aumento de R$11, então o novo preço, eu posso colocar aqui, novo preço da caixa, só pode ser aquele X com um aumento de R$11, né? Então é X mais 11. Então ele disse também o seguinte, foi possível comprar 4 caixas desse medicamento. Então, a gente tem 4 vezes a caixa, que custa agora x mais 11, né? Então, 4 vezes x mais 11 são 2 termos. Obrigatoriamente, eu tenho que deixar parênteses, né? Temos ainda que sobraram R$26. Então, eu posso incluir mais 26 em nossa equação. Agora é só a gente encontrar o valor de x ao resolvermos a equação. Depois a gente substitui porque ele quer o novo preço de uma caixa, né? Muito bem, resolvemos agora a equação 6x é igual. Aqui fazemos a distributiva. 4 multiplica x, que é 4x, mais 4 vezes 11, 44, mais 26. Agora passamos para a esquerda, que tem x, ficou 6x, 4x está somando, passou subtraindo, então ficou menos 4x, que é igual a 44 mais 26. Nós vamos ter 40 com 20, 60, 6 com 4 dá 10, então vai dar 70. 6x menos 4x dá 2x, que é igual a 70. O 2 está multiplicando, passou dividindo. 70 por 2, temos 35. Então, ele quer saber qual é o novo preço. Então, nós vamos substituir. Muito cuidado, porque ali tem 35 nas alternativas, né? O novo preço é x mais 11. Então, calculando agora finalmente x mais 11, temos 35 mais 11, que é igual a 46. Finalmente, resposta alternativa E de exata. Uma parede retangular tem 4 metros de comprimento e 13 metros de perímetro. Sabendo que nessa parede foi colocado um quadro que ocupa 8% da área da parede, então a área desse quadro é de... Show de bola, turma! Nós temos então a questão envolvendo área, perímetro e também porcentagem. Então, inicialmente, nós temos o seguinte, aquela parede retangular, ela possui as seguintes medidas. Então, ele falou 4 metros de comprimento. Eu vou colocar aqui, então, 4 metros. E cuidado, porque aqui não é 13 metros na largura, na realidade é 13 metros no perímetro. E perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, vamos com calma. Aqui nós temos 4 metros de comprimento, lá em cima também. Eu não sei quanto é a largura, que eu vou chamar de x. Então, eu tenho x com 4, que é o perímetro. Então, o perímetro, ele disse que é igual a 13 metros. Então, somando tudo, nós temos 2x mais 4 com 4, 8, que resulta em 13. Daí nós vamos descobrir quanto é o x e vai dar para calcular a área. Em seguida, a gente calcula a porcentagem solicitada. Muito bem, então 8 está somando, passa subtraindo. 13 menos 8, nós temos 5. Então, o x será 5 dividido por 2. A metade de 5, nós temos 2,5. Então, nós temos que a medida da largura é de 2,5 metros. Então, já posso substituir ali
o nosso x, né? Então, eu sei o seguinte, turma. Nós sabemos que para obter a área de um retângulo, nós calculamos a área de um retângulo fazendo base vezes altura. Então, a área da parede retangular é 4 vezes 2,5. Multiplicar por 4 é o mesmo que vezes 2 vezes 2. 2,5 vezes 2 dá 5 vezes 2, 10, né? Então, nós temos 10 metro vezes metro, 10 metros quadrados. Ele falou que nessa parede foi colocado um quadro que ocupa 8% da área dessa parede. Então, agora nós temos que calcular 8% da área, que é 10 metros quadrados, né? Então, 8% de 10. Muito bem, eu posso cancelar esse zero com esse zero. Daí eu tenho 8 vezes 1 dá 8. 8, então, dividido por 10, nós temos 0,8. Então, a área solicitada é de 0,8 metro quadrado. Alternativa, portanto, B, de boa questão. Para utilizar determinado tipo de desinfetante, é necessário diluir em água, formando uma mistura na seguinte proporção: 120 ml de desinfetante para 1,5 litro de água. Nessas condições, com 400 ml de desinfetante, a quantidade de litros de mistura, água mais desinfetante, que poderá ser feita é. Muito bem, queridos, nós temos uma questão que pode ser resolvida facilmente com regra de 3, pois temos ali a seguinte proporção: 120 ml de desinfetante, 120 ml de desinfetante, que eu vou escrever aqui em cima, para 1,5 litro de água. Então, de água nós temos 1,5 litro. Já vamos passar para mililitros, vai ficar mais fácil, né? 1,5 litro nós temos 1.500 mililitros. Então, ele falou: nessas condições, com 400 mililitros de desinfetante. Com 400 mililitros de desinfetante, quantos mililitros de água nós vamos ter? Lembrando que ele quer água mais desinfetante, né? Então, esse X eu somo ao final com 400 mililitros e passamos para litros. Obviamente, aumentando o volume de desinfetante, o volume de água necessário para diluir aquele volume também aumentará. Concorda comigo? Então, são grandezas diretamente proporcionais, é só a gente multiplicar cruzado. Então, ficou 120x é igual a 400 vezes 1.500. O 120 está multiplicando, ele passa dividindo. Aqui você pode multiplicar e em seguida dividir. Eu prefiro simplificar, vamos treinar a simplificação. 1.500 e 120, tudo divide por 3, aqui vai dar 500, aqui vai dar 40. E eu posso dividir 400 por 40, que dá 10. 10 vezes 500, nós temos 5.000. Então, temos 5.000 mililitros de água. Como ele quer água, que é 5.000 mililitros, mais os 400 mililitros de desinfetante, né, compondo a nossa mistura, nós temos 5.000 mais 4.000, aliás, mais 400, né, que é 5.400 mililitros. Passando isso para litros, é só a gente dividir por 1.000, afinal, 1 litro possui 1.000 mililitros, né? Então, aqui divide por 1.000, a gente anda com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda, 5,4 litros. Resposta, portanto, alternativa A, de aprovação. O nosso curso de matemática da Banca VUNESP para cargos de nível médio já está disponível em nosso site.
Ao adquirir o curso, você terá acesso à plataforma que contém as aulas teóricas de todos os assuntos de nível médio cobrados pela VUNESP, material em PDF de apoio às videoaulas, listas de questões resolvidas em vídeo por assunto específico, correção das últimas provas aplicadas pela VUNESP e simulados exclusivos. Em cada aula, há o espaço para comentários que você pode tirar dúvidas comigo. Adquira agora mesmo por um preço imperdível. São mais de 500 questões recentes da VUNESP comentadas para você gabaritar matemática em seu próximo concurso. Acesse agora mesmo pelo link na descrição do vídeo. Em uma loja, determinado produto, que custava R$ 450, teve seu preço aumentado em 40%. Após esse aumento, o produto foi anunciado com um desconto de 25% sobre o novo preço. É correto afirmar que, em relação ao preço de R$ 450, o novo preço, com desconto de 25%, ficou maior em. Pause o vídeo e tente resolver antes da minha correção. Temos uma questão envolvendo aumentos e descontos. Muito cuidado, porque você pode simplesmente fazer o seguinte. Professor, primeiro a gente teve um aumento de 40%, seguido de um desconto de 25%. Diminuindo 40 menos 25, nós temos 15. Então, nós vamos ter 15%, seria o valor maior ali, alternativa A. Cuidado, querido, porque não vai funcionar dessa forma simplesmente, porque são aumentos e descontos sucessivos, né? Então, não é apenas sobre o mesmo valor, por isso que vai dar diferente o resultado. Então, o que nós temos que fazer? A forma mais fácil seria aplicando as fórmulas de aumento e desconto. Então, nós temos que o valor que está sofrendo o aumento inicialmente é 450, vezes, se você já conhece a fórmula, o fator de aumento é 1 mais P, porcentagem referente ao aumento, e depois nós temos um desconto sucessivo, então eu posso multiplicar de cara por 1 menos P, que é a porcentagem referente ao desconto, e assim a gente já encontra de cara qual seria o aumento único ali. Muito bem, então nós temos 1 mais a porcentagem referente ao aumento. O aumento ele é de 40%, que é a mesma coisa de 0,4, né? 40% em decimal é 0,4. O menos a porcentagem do desconto. Se é 25% desconto, em decimal 0,25. Então, temos 450 que multiplica 1 mais 0,4 dá 1,4 vezes 1 menos 0,25 dá 0,75. E o segredo agora, turma, é a gente multiplicar apenas os fatores. Porque o valor que ele está pedindo para comparar, né, é em relação ao preço de R$ 450. Então, nós deixamos aqui os 450 e vamos observar o fator. Então, nós temos 1,4 que multiplica 0,75. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Saltamos uma casa. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Somamos tudo. 0. 5, 3 mais 7, 10. Nós temos 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais. Então, deu 1,050, que é o mesmo que 1,05. Concorda comigo? Então, nós temos que um aumento de 40% seguido de um desconto de 25% equivale a um único. Nesse caso, nós temos um aumento, pois passou de 1, certo? Então, 1 mais quanto
1 mais quanto, que seria a porcentagem referente ao aumento nesse caso, aquele aumento único, resulta em, o nosso fator é de 1,05. Ora, esse valor só pode ser quanto? Só pode ser 0,05, mais 1 dá 1,05, e isso resulta em porcentagem, que está em decimal, a 5%, multiplicando 0,05 por 100. Então, nós temos um aumento único de 5%. E é isso mesmo, em relação ao preço de R$ 450, se nós temos 1,05 de fator, é um aumento de 5%, portanto, a alternativa D, de dedicação. Tem um jeito um pouquinho mais trabalhoso da gente resolver a questão que vale a pena comentar aqui também, olha só. Nesse caso, a gente pegaria 450 e somaria com 40% dele mesmo, ou ainda fazer 1,4 vezes 450 pela fórmula do aumento, a gente obteria 630. E agora a gente aplicaria o desconto de 25%. Eu faço 630 menos 25% de 630, ou pela fórmula do desconto, eu multiplico por 0,75, encontraríamos de cara 472,50. Ora, de 450 para 472,50, a gente teve ali um aumento de R$ 22,50. Então, agora, fazendo a regra de 3, 22,50 representa X%. O nosso total, a nossa referência, se é em relação a 450, 450 representa para a gente 100%. Resolvendo a regra de 3, a gente teria que o X seria 100 vezes 22,50, nós teríamos 2,250, 450 multiplicando o X passa dividindo. E daí a gente encontra que o X é igual a 5% também. Ficou com dúvida em relação à fórmula do aumento e desconto? Confira a nossa aula teórica, incluindo exemplos sobre porcentagem, tem tudo lá. E resolva também as questões da VUNESP envolvendo o assunto. Se você ainda não é aluno do nosso curso, o link para fazer parte está na descrição do vídeo.